Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero à festa da Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O tema dessa liturgia, da sexta-feira, da segunda semana da Quaresma, retrata-nos então o amor fraterno, a acolhida que devemos fazer uns aos outros como um gesto de gratuidade. Nós sabemos que do mal Deus tira o bem maior, sempre falamos isso, né? E nós encontramos tanto na primeira leitura, como também no Evangelho, né, de Deus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, depois de 45 a 46. E a primeira leitura de Gênesis, né, tirado lá do capítulo 37. Tanto um relato como a parábola do Evangelho, eles estão entrelaçados. Ambos tratam aqui da morte, né, da inveja, da perseguição ao irmão. Lembremos que tanto o Evangelho vai falar do herdeiro, né, a morte do herdeiro, que aqui fala-se da prefiguração, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo da história da salvação, da não acolhida, né, a Deus, a sua palavra, a sua aliança, né, mediante aos profetas, né, mediante a tudo aquilo que Deus foi mandando, foi enviando em vista da salvação do povo. Né? E lembremos que essa vinha é o coração do homem. A vinha significa o povo, significa a herança, significa a nossa vinha, nossa vida, melhor dizer. Então, quando nós somos abertos à história da salvação, ao amor grandioso de Deus, esta vinha cresce. Mas pode ser também tomada como uma posse, né? Eu querer não a graça de Deus, não acolher aquilo que Deus quer, né? E tomar o rumo daquilo que eu quero, não acolhendo a própria revelação e o projeto de Deus na minha vida. Lembrando que a conversão se dá o quê? Na docilidade, na abertura, na verdade que Deus quer, na alegria de acolher. E toda a acolhida produz alegria. Ao contrário do fechamento, que é, meus irmãos, fruto, é a consequência da inveja, que gera tristeza, significa morte. Aonde tem inveja, tem morte. Tanto, né, na leitura de Gênesis, na primeira leitura, como também no Evangelho. Aqui, o tema principal, né, o pecado capital é a inveja, como nós falávamos, né? Então, tudo aquilo que é mal, Deus tira também o bem maior. Lembremos que o relato da primeira leitura fala claramente da história de José, José que era, né, o filho mais querido de Israel, porque nascera na velhice. Os irmãos, vendo aquela situação, né, a predileção de Israel, trama a sua morte, mas não mata, joga na cisterna, depois se arrepende e vende para, né, para ser escravo ao Egito. Né? Então, lá no Egito, José, sendo um homem de uma grande revelação, né, de maiores dons, é confiado aí, então, como ministro, tem um alto cargo, e neste alto cargo poderia bem vingar devido à carestia que estava vivendo as outras nações e que Egito deveria prover. Naquele momento, poderia muito bem José, né, vingar dos seus irmãos, mas não faz isso, aproveita de tudo isso para abraçar a reconciliação com os irmãos. E aqui é a primeira lição que nós tiramos desse dia. Nós devemos, meus irmãos, aprender a abraçar as oportunidades de Deus. Se vem algo que acontece que não me foi favorável, ou se vem uma situação que machucou meu coração, né, algo que eu não consegui tirar ali uma lição, e que depois eu vou entender, na luz da minha fé, o que Deus queria com aquilo, eu não vou usar daquela situação para
né, entrar-se numa ofensiva, nem na defensiva, mas eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou usar da minha arma, da fé que me dá a graça do perdão. Tem gente que sofre na vida inteira porque fica pensando, meu Deus, por que esse fulano fez isso comigo? Por que esse crano fez isso comigo? Por que aconteceu essa realidade? E perde a oportunidade para se fazer diferente. Porque o perdão significa isso, meus irmãos, fazer diferente. E quando se faz diferente, a alegria acontece. Como que eu vou lidar, então, com a inveja, né? Porque lembremos que os irmãos fizeram isso e José poderia muito bem, né, dizendo, olha o meu estado, e poderia invejar, poderia entrar nesse ciclo, na maldade dos irmãos, mas não fez isso. Ao contrário, ele usou disso, né? É um sinal prefigurativo do Cristo, porque nos remonta a figura de José, a sua atitude, o seu contexto, já remonta à paixão de Jesus, que também, no alto da cruz, perdoou os irmãos ao ponto de rezar assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque se deixaram levar pela maldade, mas diante da maldade, eu estou perdoando. Lá no alto da cruz, elevado, eu estou perdoando aqueles que estão aqui embaixo, que estão por inveja entregando-me à morte. É a mesma coisa. Lembremos, meus irmãos, que quando nós perdoamos, nós nos levantamos no alto grau. Agora, quando a gente não perdoa, a gente fica lá remoendo aquela cisterna, aquela cruz, aquele ato que o outro fez. Será que o meu coração é o coração de José na primeira leitura? Que é o sinal prefigurativo do coração de Jesus? Que se eleva e no elevar se reconcilia para ganhar, para frutificar através da fé a alegria, a esperança e uma verdadeira Páscoa, uma verdadeira passagem para uma vida nova? Ou será que o meu coração é como dos meus irmãos mais velhos, dos meus irmãos ali, né, que com inveja não conseguem enxergar o amor, não conseguem enxergar a graça, a gratuidade, e quer roubar a túnica? Lembrando que aquela túnica, aquela alva, é a alma de cada um de nós, representa a alma, tirando, despojando da túnica de Cristo, da túnica de José, que é o sinal prefigurativo, meus irmãos, nós estamos tirando, nós estamos sendo consumidos pela inveja, que nos cria um vazio, e desse vazio nós somos despojados da nossa veste de filho e abraçamos assim o vazio do escravo. No entanto, quem se tornou até então escravo? Foi José no Egito? Não. Foram os irmãos que entregaram, que porque ficaram ressentidos e porque depois deram-se conta do que tinha feito. E depois tiveram que enfrentar a própria história e a consequência. E ficaram com medo, ficaram receosos, mas o perdão se deu lugar. Ou ao contrário, também ao contrário do Evangelho, aqueles sacerdotes, né, aqueles, né, que estavam ali tramando, o Evangelho vai dizer bem claro, né, a parábola, os vinhateiros que estavam ali agarrando um ao outro, com medo, na insegurança. Será que o nosso coração se parece mais com estes, ou tem o coração de José? E depois de um sinal prefigurativo no Evangelho, o coração de Jesus, que no alto da cruz se abre a cada um de nós, e se abre para destruir a inveja, lembrando que a inveja é a cegueira. Não consegue enxergar o amor, sempre se enxerga o último e não consegue ficar feliz com o sucesso do outro. Lembremos que um coração aberto, um coração que ama, entende que o primeiro que o outro é porque também me faz entender que eu sou amado. Meus irmãos, não significa o ser primeiro, o ser último. Tanto o primeiro como o último sempre terá o lugar no coração do Pai. Lembremos que tanto ser primeiro como ser último, importante é estar ao lado do Pai. O primeiro significa que é aquele que nos amou nele. Em Jesus o Pai nos amou. E é em Jesus que nós ganhamos a herança. E somos libertados de toda carestia, de todo vazio e de toda carência que nós nos encontramos. Uma carência não trabalhada
é uma inveja que é produzida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.